Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre regras 3 simples, um assunto que vocês já conhecem. Então, a minha proposta é, a gente vai praticamente fazer exercícios nessas 3 próximas aulas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o PDF, vão olhar os exercícios, tentar resolvê-los e depois assistir a aula para conferir se os exercícios estão corretos ou não. Por isso, eu não estou preparando grandes listas, não, tá? Porque senão vocês ficam a maior parte do tempo vendo o vídeo ou fazendo os exercícios e não dá tempo de fazer os dois simultaneamente, tá? Então, eu devo pegar em média umas 8 questões por vídeo aula, ok? Ou por aula, né? Porque algumas delas vão ser síncronas também. Depois a gente entra em regra de 3 composta. Vamos lá. A regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Eu gosto de afirmar que a regra de 3 é uma relação de proporcionalidade direta, tá? Então, um exemplo aqui. Digamos que uma fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Quantos funcionários serão necessários para produzir 750 peças diárias? A gente precisa entender aqui, e dentro desse contexto, essas pessoas, esses funcionários, eles funcionam como se fossem máquinas, tá? Então, 2 funcionários vão produzir o dobro de um funcionário, tá? Caso contrário, não tem como eu incluir um tipo de exercício desse como proporcionalidade. Então, eu posso montar uma tabela, tá? Nessa tabela aqui eu anoto as grandezas ou alguma palavra de relevância, né, dentro do seu contexto. Geralmente eu vou colocar uma palavra de relevância, tá? Quando for possível, eu coloco a grandeza, porque às vezes colocar a grandeza que está sendo pedido, o termo fica grande, né? A expressão fica grande. Então, um termo, uma palavra de referência está bom. Porque aqui, por exemplo, que seria números de funcionários. Eu só coloquei funcionários. Aqui coube número de peças, tá? Mas poderia ter colocado só peças. Então, ó, nessa tabela eu tenho 500 pessoas, 500 peças são produzidas por 12 funcionários. 750 peças seria produzido por quantos funcionários? Bom, se eu tenho mais funcionários, eu produzo mais peças. Então, a gente tem uma relação de grandezas diretamente proporcionais, como a gente estudou na última aula. Então, eu vou representar que essas grandezas são diretamente proporcionais com 2 setas para cima. Fechado? Bom, uma outra opção de representação é a seguinte. Eu anoto embaixo daquela coluna que não tem a letra as abreviações D e R, de diretamente proporcional, ou INV, de inversamente proporcional. Tá? Por quê? Eu preciso saber se as grandezas são diretamente proporcionais, porque se elas forem diretamente proporcionais, eu posso montar uma proporção. 500 está para 750, assim como 12 está para x. Feito isso, eu vou simplificar aqui, ó, por 250. E aí eu obtenho 2 terços. E aí aplica a propriedade fundamental da proporção, como a gente já viu. Então, 2 vezes x, 2x, é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 18. Ou seja, 18 funcionários. Tá? Bom, um outro exemplo. Um automóvel movimenta 50 km por hora e leva 2 horas para chegar ao seu destino. Quanto tempo esse mesmo automóvel levaria se estivesse a 100 km por hora? Então, montando a minha tabela, eu tenho velocidade, tempo aqui eu coloquei as grandezas, velocidade e tempo são grandezas. E aí, eu faço a seguinte análise. Se eu aumentar a velocidade, o meu tempo no percurso vai diminuir ou aumentar? Vai diminuir. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Por serem inversamente proporcionais, eu vou colocar setas com sentidos contrários. Ou escreva aqui embaixo, ó, inversamente. Tá? Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar a proporção, só que lembra, a proporção ela é uma relação a proporção é uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas. Aqui eu tenho uma relação de proporcionalidade inversa, então vou ter que inverter. Então, a fração aqui ela vai ser invertida. Então, eu vou colocar 100 sobre 50. Ah, professor, mas pode inverter o 2 sobre x? No caso da simples, sim, tá? Tanto faz, qualquer uma das colunas aqui, ó, posso inverter. Vocês vão ver que depois eu vou começar a inverter mais as que não têm o x. Tá? Mas aqui eu inverti que tinha um x. Por quê? Porque ao inverter isso aqui é como se eu estivesse invertendo as setas.
a seta, na verdade. E aí elas ficariam no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, são diretamente proporcionais, e aí eu posso montar aqui. De novo, eu vou simplificar por 50, vou obter 1/2, e aí aplica a propriedade fundamental. Eu sempre começo na coluna, na diagonal que tem um x, tá? Então, 2 vezes x é igual a 1 vezes 2. E 1 vezes 2 é 2, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 1, e aqui é 1 hora. É óbvio que você poderia ter pensado assim, professor do céu, mas a velocidade dobra, o tempo cai pela metade. Resposta 1. Pode pensar assim, tá? Não precisa se preocupar. Eu estou mostrando uma alternativa para vocês. Por que que eu estou trabalhando com regras de 3 simples? Quando eu trabalhar com regras de 3 compostas, eu vou ter outras colunas. E isso pode ser que não seja tão simples para fazer de forma intuitiva. Combinado? Bom, então agora a proposta é fazer exercícios, tá? Como eu sei que você já leu os exercícios, já fez, vou só corrigir para você ter certeza que você acertou todas. Se com 40 kg de laranja é possível fazer 24 litros de suco, então quantos litros de suco seriam obtidos com 30 kg de laranja? Então, ó, as minhas grandezas geralmente estão próximas dos números, então eu tenho ó, quilogramas, que é o peso, e tenho 24 litros de suco. É capacidade ou volume, tá? Vou chamar aqui de capacidade. Bom, então eu tenho 40 litros, ó, 40 quilogramas, fornece 24 litros de suco. Então, quantos litros de suco seriam produzidos com 30 quilos de laranja? Bom, a minha pergunta é, quanto maior a quantidade de laranjas, ou de peso, né? Mais litros eu vou produzir de suco? Maior vai ser o meu volume de suco? Sim, tá? Então, elas são diretamente proporcionais, ou seja, 40 está para 30, assim como 24 está para x. Eu vou simplificar esses dois zeros aqui, eu passo a ter 4/3 igual a 24 sobre x. Eu multiplico cruzado, 4 vezes x igual a 3 vezes 24. Então, vou ter 4x é igual a 3 vezes 24. 3 vezes 24 é 72. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 72 dividido por 4. Isso dá 18. Ah, professor, você ensinou outro dia a forma de simplificar, que é a seguinte, ó, 4/3 é igual a 24 sobre x. Como esses dois termos aqui podem mudar de posição, então eu poderia pensar nisso assim, ó, x sobre 3 é igual a 24 sobre 4. E aí eu poderia simplificar o 24 por 4? Posso. Ah, então também posso simplificar aqui, ó. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 6. Olha como é que facilitaria a minha vida. 1/3 é igual a 6 sobre x. E agora eu multiplico cruzados. 1 vezes x é x e 3 vezes 6, 18. Então, eu vou começar a fazer essas simplificações para vocês acostumarem, tá? Com velocidade medindo 9 km por hora, Luiz faz uma caminhada de 40 minutos. Se a medida da velocidade fosse 6 km por hora, então quantos minutos seriam necessários para que ele concluísse essa caminhada? Então, eu tenho velocidade e o tempo. A velocidade de 9 km por hora, eu percorro isso em 40 minutos. Se forem 6 km por hora, eu percorro isso em x, tá? Seria interessante eu colocar aqui junto da velocidade quilômetros por hora para indicar a unidade, tá? Vocês vão reparar que geralmente não vou colocar, mas o ideal seria assim, tá? E aqui minutos. Bom, quanto maior a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Menor o tempo, inversamente proporcional. Então, eu tenho o inverso daqui, né? 6 sobre 9 é igual a 40 sobre x. Já inverti, agora vamos fazer as simplificações. Primeiro, eu posso simplificar o 6 com 9. Hoje dividimos por 3. E aí eu passo a ter 2 sobre 3 é igual a 40 sobre x. Agora eu vou simplificar o 2 com 40, vou dividir por 2, tá? Aí eu vou passar a ter 1 sobre 3 é igual a 20 sobre x. E agora eu multiplico o cruzado. 1 vezes x, 1x. E 3 vezes 20, 60. Então, a minha resposta é 60 minutos ou 1 hora. Ok? Percebam quanto que a simplificação facilita a minha vida nas contas. Bom, para um evento na escola, um grupo de 15 alunos fez um certo número de bandeirinhas, com 6 horas.
Em quantas horas um grupo de 20 alunos trabalhando com o mesmo ritmo faria o mesmo número de bandeirinhas? Então, o número de bandeirinhas é constante, tá? Ele é invariável. Então, eu tenho alunos, então, grandeza o número de alunos, e tenho um tempo. Então, eu tenho 15 alunos, fazem as bandeirinhas em 6 horas. Eu quero saber 20 alunos farem em quanto tempo? Bom, se eu aumento o número de alunos, o que acontece com o tempo? O tempo diminui. Então, é inversamente proporcional. Então, vou inverter aqui. Ó. Ao invés de eu escrever 15 sobre 20, vai ser 20 sobre 15. Isso é igual a 6 sobre x. Tá? Então, inverti aqui. Vou simplificar aqui por 5. Eu vou passar a ter 4 terços igual a 6 sobre x. Vou dividir aqui ó, por 2. É claro que não nem precisaria fazer isso, mas vamos acostumar com a ideia, né? Vai ficar 2 terços é igual a 3 sobre x. Então, eu multiplico cruzado. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 3, 9. X é igual a 9 sobre 2, que é 4,5 horas. Ou 4 horas e 30 minutos. Em 3 dias foram construídos 6 décimos de comprimento de um muro. Supondo que o trabalho continuasse a ser feito no mesmo ritmo, quantos dias o muro estaria pronto? Então, eu quero saber quantos dias faltam para eu terminar o muro, ok? Então, eu poderia pensar assim, ó, tempo e comprimento. Em 3 dias foram feitos 6 décimos do muro. Eu quero saber quanto tempo eu faço o resto, 4 décimos, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou transformar isso em decimal. Vocês vão ver o porquê. Quanto maior o tempo, maior vai ser o comprimento do muro que eu vou produzir. Concordam com isso? Então, diretamente proporcional. 3 está para x, assim como 0,6 está para 0,4. Bom, olha lá como ficou interessante para mim. Se aqui é 0,6 e aqui é 0,4, eu tenho o mesmo número de casas decimais, eu posso ignorar as casas decimais. E as vírgulas e as casas decimais, né? Consequentemente. Então, aqui eu tenho 0,6 e 0,4. Isso é 6 sobre 4. Tá? Dessa vez, só por causa de espaço, eu não vou simplificar, não. Multiplicando cruzado, eu tenho 6x igual a 12. X é igual a 12 sobre 6. Conclusão, faltam 2 dias. Tá? Se tivesse perguntado o tempo total, seriam 5 dias. 3 para fazer 6 décimos e 2 para fazer o restante. Ah, professor, eu pensei em porcentagem. 6 sobre 10 é 60%. Então, 3 corresponde a 60%. Eu divido por 3 aí, eu acho 20%, e aí dobro e acho essa resposta. Não tem problema nenhum. Ok? Bom, com 6 folhas de papel de seda, Ademir fez 8 pipas iguais. Quantas pipas seriam iguais se ele pode fazer... Quantas pipas iguais a essa ele pode fazer com 9 folhas de papel de seda? Então, vamos lá. Eu tenho pipas e tenho folhas. 8 pipas são feitas com 6 folhas. Eu quero saber o número de pipas que será feita com 9 folhas. Bom, quanto mais pipas, mais folhas eu vou precisar. Tá? Deixa eu só fazer esse 9 um pouquinho mais bonitinho. Então, diretamente proporcional. Então, 8 está para x, assim como 6 está para 9. Vou simplificar por 3. 8 está para x, assim como 2 está para 3. Vou simplificar aqui. Deixa eu só ir cortando assim, né? Por 2, eu vou ter 4 está para x, assim como 1 está para 3. E agora eu multiplico cruzado. 1 vezes x é x e 4 vezes 3 são 12. 12 pipas. É claro que para exercícios que os números são pequenos, simplificar não faz eu ganhar tanto tempo assim, tá? Mas se vocês criar o hábito, pode ser que em exercícios um pouco mais complexos, em questão de multiplicações, vocês ganhem tempo. O Cimar tem uma corda de varal e vai dividi-la em pedaços, todos de mesma medida de comprimento. Se cada pedaço tiver 4 metros de medida de comprimento, então ele obterá 12 pedaços. Se cada pedaço tiver 6 metros de comprimento, quantos pedaços ele vai ter? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui comprimento do pedaço e número de pedaços. Tá? Vou pôr aqui, ó, pedaços e comprimento. Lembrando que aqui é o comprimento de cada pedaço, hein? Então, são 18 pedaços se tiver 4 metros de comprimento. Agora, se tiver 6 metros de comprimento, será x pedaços. Bom, vamos pensar aqui. Eu quero dividir um segmento aqui, ó. O mesmo segmento
eu quero dividir ele em 2 partes e 3 partes, tá? Bom, aqui eu tenho um comprimento maior que aqui, concordo? Então, quanto maior o meu comprimento, menor a quantidade de pedaços. Percebem isso? Então, aqui, ó, eu tenho um comprimento maior aqui, cada pedaço desse tem um comprimento maior, mas eu tenho 2 pedaços só. Aqui eu tenho um comprimento menor, eu tenho 3 pedaços. Então, quanto menor for o meu comprimento, mais pedaços eu vou ter. Estão entendendo que é inversamente proporcional? Menor o tamanho, aqui, ó, quanto menores aqui, mais segmentos eu posso montar aqui. Então, inversamente proporcional, tá? Eu vou inverter o 4/6, fica 6/4, e aí eu posso vou começar simplificando aqui, ó, o 6 e o 18 por 6. Então, eu vou ter que 3 está para x, assim como 1 está para 4. Só aplicar a propriedade fundamental. X é igual a 3 vezes 4. X é igual a 12 pedaços. Ok? Como aumentou a quantidade de pedaços, saiu de 4 para 6, a quantidade de pedaços ele diminui. Fechado? Bom, Cíntia viu em um mercado uma promoção leve 5 e pague 4. Complete a tabela de acordo com essa promoção. As imagens dessa página não devem ser representadas. Então, as imagens dessa página não estão representadas em proporção. Tá? Vamos lá. Copos na promoção. Eu tenho 3 copos, 2,67. Eu quero 4 copos. Eu posso dividir isso por 3 e depois multiplicar por 4 para achar o resultado? Sim, tá? Mas eu posso montar uma regra de 3. Então, vou pôr aqui, ó, número de copos, vou só escrever a palavra copos e preço. Então, eu sei que 3 copos custam 2,67. 4 copos vão custar X. Quanto mais copos eu tenho, maior é meu preço. Então, aqui 3 está para 4, assim como 2,67 está para X. Aplica a propriedade fundamental. 3x é igual a 4 vezes 2,67. Aí eu vou ter que vir com o meu rascunho aqui, né? 267 vezes 4. 7 vezes 4 dão 28. 4 vezes 6, 24, com 2, 26. 4 vezes 2, 8, vezes 2, mais 2, 10. Como aqui, na verdade, era 2,67, duas casas decimais, eu tenho duas casas decimais aqui. Então, 3x é igual a 10,68. X é igual a 10,68 dividido por 3. Então, 10,68 dividido por 3. Tá? Uma opção que eu tenho aqui é de igualar o número de casas decimais. E aí, ignorar as vírgulas. Então, eu passo a ter 1.068, só corrigindo aqui, por 300, tá? Então, vou por 300 aqui. Dividido 1.068 por 300 dá 3. 3 vezes 300 dá 900. Sobra 168. Se eu acrescentar um zero aqui, eu posso acrescentar uma vírgula aqui. Então, isso dá 5. 5 vezes 300 dá 1.500. Sobra 180. Acrescenta um zero aqui, e aí dá 1.800 dividido por 300. Dá 6. 6 vezes 300, 1.800. Resta o zero, resposta 3,56. E para fazer aqui, você vai lá e corre, quer fazer uma regra de 3, mas não prestou atenção, ó. Leve 5 e pague 4. Ou seja, aqui também é 13,56. Ok? Bom, a ração que Álvaro comprou é suficiente para alimentar 2 gatos durante 9 dias. Se cada gato come a mesma quantidade de ração. De novo, é igual se fosse robô esses gatos. Tem que comer exatamente a mesma coisa. Se fossem 3 gatos mantendo a mesma quantidade de ração por gato, então a ração seria suficiente em quantos dias? Então, eu tenho o número de gatos e tenho a quantidade de dias. Ou que tempo? Então, são 2 gatos, 9 dias. Se forem 3 gatos, X dias. Ou seja, se você aumenta a quantidade de gatos, a sua ração vai durar menos dias. Então, inversamente proporcional, eu vou inverter aqui o 2/3. Então, 13 está para 2, assim como 9 está para X. Simplifico aqui por 3. Eu passo a ter 1 sobre 2 é igual a 3 sobre X. E aí, multiplico cruzado. Eu tenho que X é igual a 6. 6 dias. Como já era esperado, a quantidade de dias diminui, né? Aumenta a quantidade de gatos, a ração. Bom,
Espero que tenha dado para entender. As duas próximas aulas eu ainda vou trabalhar com correções de exercício ou resoluções de exercício, tá? Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar via chat ou me perguntar na próxima aula síncrona, ok? Muito obrigado por tudo. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, gente. Deixa eu só.